através de pular o muro, atravessar o deserto. Você enfrenta... Caicai. No Caicai. Você tá vindo pelo deserto sem nenhum respaldo, porque você pode ser morto pelo coiote, a sua filha pode ser né? Eu não posso ficar falando muitas palavras, porque o YouTube pode cancelar, né? Pode ser forçada, você pode morrer por uma picada de cobra, de escorpião. E todo mundo corre esse risco, sabendo que pode ser um risco de morte, para atravessar e para vir morar nos Estados Unidos. E quando chega, se tem alguma política que define isso, que faz com que a pessoa siga certas regras, muitas das vezes as pessoas reclamam muito mais, porque não dá para reclamar com o coiote, né, que trouxe ela para cá, da forma como ela está sendo tratada. Mas, por o fato de ter a liberdade que tem nos Estados Unidos, é muito mais fácil fazer essa comparação. As pessoas deveriam entender isso, né? Quando a gente decide vir morar num país de forma irregular, de forma ilegal, a gente está sujeito a todas as consequências de morar nesse país dessa forma. Todo mundo que decidiu vir para cá dessa maneira sabe das consequências. E sabe que isso pode acontecer em algum momento. Porque se eu moro, a gente já falou, não quero me tornar repetitivo, mas se eu moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, eu sei que o governo vai governar por um americano. Eu estou vivendo aqui, eu decidi vir para os Estados Unidos por causa das condições, da segurança que esse país me traz. Se o governo tenta apertar o cerco para poder deixar esse país mais seguro, ou tão seguro quanto quando eu estava vivendo, vai ser uma boa para mim, como imigrante. Por quê? Porque eu vou estar vivendo num país mais seguro, apesar do risco de eu ser deportado pelo fato de eu estar aqui de forma irregular. Sim, mas é um risco que a gente assumiu quando a gente saiu do país. Não é uma novidade se algum de nós não for aprovado ou for levado, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Concorda? Então, é só ter isso. Os Estados Unidos precisa de imigrante? Precisa. Todo imigrante aqui é importante? Todo imigrante aqui é importante. Mas o fato de ter 10 mil na fila, se eles perderem 3 mil aqui dentro, tirarem 3 mil daqui de dentro, não vai fazer tanta diferença para os Estados Unidos como instituição, tá? Como país. Não tô falando que essas pessoas não são importantes, elas são importantes. Cada uma com o seu grau de importância. Mas o fato de ter 10 mil na porta querendo entrar, tirar 3 mil dos Estados Unidos, não vai fazer tanta diferença assim para os Estados Unidos. Você acha que essa é uma outra forma de fazer essa análise, Will? Eu acho o seguinte, hoje a gente sabe que os Estados Unidos, o que eles visam, principalmente na questão de imigração, é saber quem é que está aqui. Essa regularização do imigrante legal é saber quem são e a contribuição de imposto, que a gente sabe que em todo país é imprescindível para todo governo, toda coisa pública, o recolhimento de impostos de qualquer pessoa que esteja lucrando dentro do país. Então, o controle maior é esse, é saber quem são, justamente pelo histórico que cada um tem no seu próprio país, que é uma coisa muito complicada, porque todos os países são soberanos, é impossível você recolher histórico de um cidadão do Brasil acionando o governo brasileiro para saber tudo que aquele cara fez de errado, de ilícito no seu país. É complicado. Mas o que os Estados Unidos busca saber e entender é principalmente isso, para não colocar qualquer um e aceitar qualquer um aqui como se nada tivesse acontecendo, porque o risco existe, né? Ô, Carla, a gente sabe que os Estados Unidos é um lugar muito procurado por todo mundo pelas maravilhas que ele proporciona. Mas uma pessoa que sai do Brasil, a gente tem que entender o seguinte: ver as pessoas sendo tiradas das ruas, sendo arrastadas daquela forma tão grotesca, aquilo machuca o coração da gente. A gente fica sentindo mal de ver toda aquela situação. É ruim. Mas uma porrada de gente, isso falando especificamente do Brasil, que sai do Brasil que não conseguiu comprar um Fusca, não consegue comprar um Uno sem ter fiador, sem comprar um Uno por 50 mil reais, porque lá você vai comprar um carro, hoje em dia é 100 mil.
né? Você não consegue ter isso, ou você fica escravo para poder pagar. Chega aqui, você consegue ir lá comprar praticamente um Prius zero, um Ford Fusion quase zerado, um C-Max. Logo no segundo dia que você está nos Estados Unidos, você tem seu próprio cartão de crédito, você tem cartão de débito, você tem conta bancária, você tem muito mais institucionalmente, ilegalmente morando nos Estados Unidos que você tinha no Brasil. Você tem muito mais dignidade morando nos Estados Unidos que você tinha no Brasil. Você trabalha muito mais? Trabalha. Você tem que sustentar muito mais? Sustenta. Mas você pode ir na loja com um dia do seu trabalho, ou com 2 dias do seu trabalho, comprar uma TV de 90 polegadas, coisas que você não consegue fazer no Brasil. Você pode comer coisas que você pode comer. Nós podemos comer picanha todo dia aqui. Você não pode fazer isso no Brasil. Então, chegar aqui e reclamar que os Estados Unidos é isso, que os Estados Unidos é aquilo, que precisa de mais direitos, porra, mas se você chegou aqui, você tinha dívida até no pescoço no Brasil. Aí você chega nos Estados Unidos e tem acesso a toda uma estrutura que você nunca teve no Brasil e quer reclamar de mais direitos, quais são esses direitos a mais que um imigrante deveria ter, sendo que aqui ele é tratado muito melhor, sendo ilegal, do que ele vivia no Brasil? Sem dúvida. Quando a gente mora fora, a gente tem o conforto, né, comparado ao Brasil, porque a gente sabe que no Brasil as coisas são muito difíceis. Qualquer tipo de, se você tem um emprego, se você tem um negócio, você tem que matar um leão por dia, né? E as coisas são muito difíceis, o dinheiro é difícil de sobrar, né? Então, também eu já morei no Japão, né? E todo lugar que você vai morar, você tem que se adaptar à cultura do lugar, você tem que ter um mínimo de respeito, né, pela cultura e saber se adaptar e viver conforme as regras daquele país, né? Então, eu penso assim que durante o governo Biden, os Estados Unidos é o xerife do mundo. Então, era muito ruim ter um presidente fraco, né? Isso fez total diferença, porque aí você vê que quando teve o atentado contra o Trump, quem que era? Era de esquerda, né? Quando o Charlie Kirk foi esquerda também, entendeu? Então, quer dizer, o Trump entrando, ele tem esse jeito dele, né? E eu acho que considero muito bom, porque as pessoas não esperavam que ele ia ser eleito, né? E ele foi, ele está aí. Então, ele está colocando muitas medidas para regular toda essa bagunça, toda essa zona que estava, né? Então, é assim que funciona, né? Porque a gente estava falando por exemplo, do Paraguai, né? Tem a Lupo foi para o Paraguai, muita empresa foi para o Paraguai, né? Porque os impostos lá diz que são mais baixos. E aí quando você fala assim, o Brasil tá ruim demais, a única saída é o aeroporto, né? Tem muitos brasileiros pensando em viver no Paraguai mesmo, porque o Paraguai é ali, é na fronteira, né?